Boa noite a todos. Estamos aqui dando continuidade às palestras através das mídias sociais, porque devido a essa pandemia que nós estamos passando. Na noite de hoje, nós vamos continuar aqui o estudo sobre o Livro dos Espíritos e nós vamos falar sobre o capítulo 9 da Lei de Igualdade e nós estamos no item 7, Igualdade diante ao túmulo. Na semana passada foi estudada a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Mas inicialmente nós vamos fazer uma prece, rogando os amigos espirituais da Casa do Caminho, Dr. Erma, que é o dirigente espiritual, que possa aqui nos amparar, nos tranquilizar diante de toda essa pandemia a qual nós estamos passando. Que possamos aqui, na noite de hoje, estarmos reunidos em sintonia com esse plano espiritual que nos acolhe e nos conduz. Que assim seja, graças a Deus. Bom, Igualdade diante do túmulo. Esse que é o título da palestra de hoje. Então, Kardec começa aqui inicialmente, são três perguntas sobre isso. Uma, ele quer saber qual a origem do desejo do homem em perpetuar a sua memória, construindo monumentos fúnebres. E aí os espíritos respondem a Kardec que isso é o último ato de orgulho desses espíritos. Isso nós podemos perceber o quê? Que isso é um ato muito grande de inferioridade desses espíritos, porque eles querem perpetuar que memória? O que eles deixaram para todos nós? Foi o racismo que nós estamos vendo nos dias de hoje, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, as coisas que estão acontecendo, que não preciso nem mencionar, mas é importante que lembremos do que está ocorrendo nesse momento no mundo. É racismo de branco contra negro, de negro contra negro, enfim. É essa memória a qual se deseja perpetuar. E outra coisa, além do racismo, homofobia e tantas outras dificuldades que os espíritos carregam, os espíritos encarnados. Então, não adianta de nada esses monumentos fúnebres, não vão trazer nada para cada um de nós. Isso só mostra o nosso grau de inferioridade a qual esses espíritos fazem esses monumentos. A segunda pergunta, é 823A, o Kardec já faz de uma outra forma. Ele quer saber porque nem sempre é o defunto que faz isso, e sim são os familiares que fazem esta prática. Então, a primeira foi em relação ao próprio defunto, que em vida, claro, ele faz um monumento para preservar a sua memória. E, em seguida, ele quer saber em relação aos parentes, que na maior parte ele coloca aqui que seriam os parentes que fazem tal manifestação. E os espíritos também respondem. Só que agora é o orgulho dos parentes que querem glorificar a si mesmo. Então, ou é o defunto, ou são os parentes que fazem isso. Quando são os parentes, é pelo próprio amor próprio, né? Uma demonstração de riqueza, fazer uma ostentação a tudo que se passa. Nós temos que fazer em vida.
a nossa homenagem, o nosso carinho, o nosso amor tem que ser em vida. Não vão ser funerais de grandes pompas que vão fazer alguma coisa. O que realmente importa é que façamos enquanto estamos a caminho. E normalmente são dos próprios parentes. Então, quando nós viemos na mesma família, é para que nós possamos nos acertar das nossas dificuldades, de tantas torpezas que nós já tivemos no passado, em outras vidas. Então, nós viemos juntos. E nesse momento, nós temos que fazer mediante quando estamos ali, no tete a tete, nas dificuldades da vida que nos apresenta, tentando, enfim, nos corrigir diante dessas dificuldades. É aí que nós podemos realmente demonstrar todo um afeto, todo um carinho, a correção que nós estamos fazendo de nossas torpezas que nós ainda temos. É isso que realmente vale. Não chegar na hora da morte e fazermos enterros lindos e maravilhosos. E o pobre? Esse que não tem nenhuma condição e que muitas vezes amigos e outras pessoas envolvidas doam dinheiro para poder fazer o enterro dessa pessoa. Vai ser como o Kardec coloca aqui. Qual é o sentimento que se tem? Porque isso vai depender do tipo de enterro que nós estamos fazendo. Então, se o pobre não tem nem condições de colocar uma flor, ele tem menos sentimentos, ele está ali de que forma? A maior vezes, ele está ali com um dos maiores sentimentos. Foram pessoas que às vezes fizeram muito mais do que aqueles que se colocaram numa posição muito diferente durante a vida. E eles não tiveram condições só de fazer um enterro com todas essas pompas, como Kardec coloca. E ele coloca aqui também uma coisa importante, os espíritos, nas respostas dele. Credes que o mármore salva do esquecimento aquele que foi inútil na terra? Então, quer dizer, os espíritos já nos alertam para isso. Será que o mármore vai tirar a inutilidade daquele que passou a sua encarnação aqui sem fazer nada por ninguém, sem nenhum trabalho em relação a isso? Então nós temos que pensar na nossa vida presente, fazermos o melhor que nós possamos fazer para os nossos entes queridos, para os nossos amigos, para os desconhecidos, e crescermos espiritualmente, entendermos que a nossa vida é uma vida espiritual e que estamos tendo uma experiência num corpo. E essas experiências é que vão fazer com que possamos desenvolver esse nosso lado espiritual. E aqui ele continua na 824, que é a última pergunta sobre a igualdade diante do túmulo. Aí Kardec faz a seguinte pergunta: reprovais de modo absoluto? Então, quer dizer, os espíritos reprovam qualquer comemoração, em modo absoluto, como ele está colocando aqui, a pompa dos funerais? Então os espíritos respondem a Kardec, falam que não. Quando ela honra a memória
de um homem de bem. É justo e de bom exemplo. Bom, eu aqui, o que eu tenho a falar? Quando eu não frequentava a doutrina e não frequentei nenhuma outra religião, mas quando eu ia às igrejas católicas para ver os cerimoniais de casamento, às vezes uma missa de sétimo dia, enfim. Quando eu olhava é, aqueles santos que a Igreja Católica coloca assim, eu sempre olhei, na realidade, como pessoas boníssimas que fizeram muito. Então, para mim, sempre eu tive essa ideia de que seriam pessoas boníssimas que tinham sempre trabalhado no bem, que isso é uma realidade. Visto hoje que nós podemos dar de exemplo aqui do Brasil a irmã Dulce, que hoje é chamada de santa pela Igreja Católica, pelo trabalho a qual ela fez. Então nós podemos olhar esse trabalho a qual ela fez, assim como podemos olhar o trabalho de Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes. Então, nesse sentido, ele coloca que nós devemos honrar, por quê? Porque eles deixaram um legado para todos nós, exemplos a serem seguidos. Então, nesse caso, não precisaria ser uma pompa, mas fazer um funeral ao qual demonstrasse o carinho e todo o sentimento que nós tivemos por essas pessoas, por esses espíritos encarnados que fizeram um excelente trabalho aqui na Terra, a qual nós podemos nos orientarmos por essas pessoas. Porque nós temos tantas dificuldades, então se existem homens que estão aqui na Terra, homens e mulheres, fazendo um trabalho no bem, que nós possamos então ter aquilo como uma demonstração de agradecimento nesses funerais a essas pessoas. E isso fica marcado em relação ao que eles deixam para nós. Quando nós lembramos de Leon Denis, quando lembramos de Kardec e de tantos outros. Então, são legados que são deixados para todos nós. E aí, quando ele coloca aqui, na resposta dos espíritos, o homem de bem é justo e de bom exemplo. Mas quem é esse homem de bem? Aí nós temos que recorrer ao nosso evangelho, porque nós nos achamos pessoas de bem. Mas esse homem de bem aqui, pelo que eu entendo, pelo que os espíritos estão respondendo, é o homem de bem que está lá no evangelho. Eu trouxe aqui alguns trechos aqui do evangelho sobre o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Depois eu pego outro trecho. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Possuidor do sentimento de caridade e de amor ao próximo. Faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui com o mal o bem. E tem muito mais coisa descrevendo esse homem de bem. Então, quando os espíritos respondem e Kardec faz essa pergunta, se é de modo absoluto, os espíritos nos respondem isso. Então é muito importante que nós tenhamos essas ideias desse homem de bem, né? Porque a gente poder fazer essa homenagem e ter marcado a todos nós,
nós sabermos o trabalho, toda a abnegação, tudo o que deixaram para nós. Então é importante que tenhamos isso em lembrança para que possamos seguir esses exemplos. E depois, aqui na nota de Kardec, ele fala assim: o túmulo é o ponto de encontro de todos os homens. Ali termina impiedosamente todas as distinções humanas. Quer dizer, não existe rico, não existe negro, branco, indígena, enfim. É onde há essa igualdade, é a morte do corpo físico. E o que nós fazemos, o que nós podemos levar, são única e exclusivamente as nossas boas ou más ações que nós fizemos aqui no planeta. Então, que nós possamos ter esse entendimento, que é no momento a qual nós estamos passando, é que nós temos que ter esse desenvolvimento espiritual, podermos ter esse crescimento. E ele continua: é em vão que o rico quer perpetuar sua memória através de faustosos monumentos. Então, quer dizer, não é através disso que vai se perpetuar a memória. Nós lembramos muito de Kardec por tudo que ele está deixando para todos nós. Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, enfim, podemos falar aqui de uma infinidade de pessoas que trabalharam no bem. Então, isso sim que é fazer alguma coisa. É aí que tem-se o crescimento espiritual. E ele continua aqui na última parte aqui da nota. A lembrança de suas boas ações e mais será menos perecível do que o túmulo, porque aí nós somos uma individualidade e nós carregamos, a única coisa que nós conseguimos levar é o bem ou o mal que fizemos aqui. O resto vai ficar no túmulo. Não existe mais nada que possamos levar a não ser o bem ou o mal que fizemos. E Kardec continua: a pompa dos funerais não o lavará de suas torpezas e não fará subir um degrau sequer na hierarquia espiritual. Então é importante a gente ver que nada vai limpar as nossas torpezas, a não ser as boas atitudes. E nisso eu trago aqui a questão 897, que fala das virtudes e os vícios. Olha que interessante. Será repreensível aquele que faz o bem sem visar uma recompensa terrena, mas com a esperança de que seja levado em conta na outra vida? Essa que foi a pergunta de Kardec. E os espíritos respondem: é preciso fazer. Os espíritos respondem: é preciso fazer o bem por caridade, isto é, desinteressadamente. Então, quando eu já estou de forma aqui desinteressada na Terra, mas estou pensando no meu futuro, em ter um futuro melhor, eu já estou fazendo por interesse. Então é isso que os espíritos nos falam. Você tem que fazer a caridade de forma desinteressada, para voltar na questão anterior, para limpar nossas torpezas. Essa que é a realidade. E aí ele continua aqui na A. Aí Kardec aprofunda um pouco mais. Entretanto, cada um tem o desejo natural de progredir para sair do estado penoso desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então mal pensar que fazendo o bem pode-se esperar coisa melhor do que na terra?
Então os espíritos falam assim: não, certamente não, você tem que fazer o bem. O problema é que você está fazendo por cálculo, querendo fazer a caridade para que se tenha alguma coisa no futuro. Então, ele sempre aí volta aqui na questão anterior, tem que ser de forma desinteressada, senão a gente está comprando um pedacinho do céu. Só que no nosso caso seria um outro planeta melhor. E aqui eu trago também a comemoração dos mortos e os funerais. Como nós devemos nos comportar? O que nós vemos muitas vezes são pessoas que se distraem muito do local a qual estão. Eu vejo muitas questões de piadas, situações muito adversas que não cabem naquele momento. E isso os espíritos falam aqui para gente. O Kardec pergunta: o espírito assiste o seu enterro? Os espíritos respondem: muito frequentemente assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa por ainda estar em perturbação. Aí ele continua na subpergunta A: fica lisonjeado com a afluência dos assistentes ao seu enterro? Mais ou menos, conforme o sentimento que os conduz. É aquilo que eu falei anteriormente. Qual é o sentimento a qual eu estou ali? Eu estou prestando atenção, eu estou fazendo uma prece. É claro que os funerais demoram e tudo, mas tem certas atitudes que nós temos que nos policiarmos. Nós estamos ali diante de um espírito que veio, encarnou, desencarnou, a gente não sabe quais foram as condições, a vida tal que levou, enfim, cada um é que sabe de si. Então que a gente tenha a melhor concentração, o melhor sentimento por aquele que está partindo. Porque nesse momento da morte é onde nós temos a nossa igualdade. Tudo se iguala ali, na morte do corpo físico. E eu tenho aqui um exemplo de um amigo que desencarnou até precoce devido à questão do alcoolismo e de fumar muito. E nesse enterro foi interessante que duas pessoas da mesma religião, uma fez uma prece e começou a falar um monte de coisas. Eu fiquei olhando, daqui a pouco o outro quis falar melhor ainda. E eu fiquei olhando, eu percebia que não havia nenhum sentimento, nenhuma relação com aquela pessoa. Era um total desconhecimento das dificuldades. Apesar dos problemas a qual ele tinha, ele era uma pessoa extremamente boa, eu tinha um excelente relacionamento com essa pessoa. E aí o afilhado dele veio para falar. Ele falou: eu não sei fazer uma prece, mas eu sei que o meu tio, com todos os problemas, com todas as dificuldades, ele me botou no caminho do bem. Ele foi uma pessoa que não permitiu que eu entrasse para as drogas, me colocou, me ajudou aos estudos, me induziu a um trabalho, enfim. Hoje eu tenho um outro comportamento, uma outra vida. Enfim, você para e olha o sentimento que esse afilhado estava tendo ali naquele momento. Então, que nós saibamos nos comportar dentro desses funerais, que a gente possa ter os melhores sentimentos possíveis por aquele que está ali. E desta forma, o tempo já até ultrapassou um pouquinho, vamos orar, agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos e aprendendo um pouco mais com a doutrina. Que possamos assim pedir a permissão a todos esses amigos espirituais que nos ajudaram e que possamos ter uma boa semana com paz e
tranquilidade. Que assim seja, graças a Deus.